Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, morar na Espanha. E o vídeo de hoje basicamente é um desabafo, uma conversa. Eu quero ter uma conversa com você, convidar você a meditar um pouquinho o que você tem feito da sua vida e como você tem ajudado seus filhos, se você tem filhos, a que eles pensem o que eles vão fazer da vida deles. Tá curioso? Fica no vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Ah, e um detalhe, tá pessoal? Pode ficar tranquilo que esse vídeo tem tudo a ver com o tema central desse canal, que são os seus sonhos talvez de vir morar aqui na Espanha ou mudar de país. Principalmente se você tem medos que te freiam, que te impedem de dar esse passo tão importante. Essa semana eu estive conversando com Ana Clara, uma das minhas filhas, se você segue o canal você sabe de quem eu estou falando, e a gente estava falando sobre futuro, sobre o que ela quer fazer quando crescer, sobre o que ela gostaria de fazer. E conversando com ela, eu lembrei de minha infância, de como eu cresci, quais foram os valores que me ensinaram desde pequeno. E aí eu pensei numa coisa super interessante e que eu convido você a meditar um pouquinho aqui comigo. Eu lembro que quando eu era moleque, eu gostava muito de tocar violão, depois eu entrei numa banda, comprei uma guitarra, estudava música horas e horas, cheguei a entrar no conservatório de música de Tatuí. A música sempre foi minha paixão. Eu estive estudando violão clássico, guitarra clássica, como se chama aqui na Espanha, 4 anos no Conservatório de Tatuí. Cheguei a ter um grupo de música erudita, música clássica, com 3 violões, 2 flautas. Cheguei a ter uma banda de heavy metal progressivo. Enfim, a música era minha paixão. E aí o que aconteceu? O meu avô, que eu amo de montão, que infelizmente já não está mais, mas que eu tenho muito carinho por ele, eu lembro de conversas que eu tive com ele algumas vezes e eu escutei muitas vezes o típico, olha, ele sempre me incentivou, tá? Isso é verdade, sempre me incentivou a tocar, inclusive ele comprava os instrumentos, mas sempre vinha acompanhado de expressões como, olha, esse é um hobby, tá? Você dedica a isso, mas não esquece que você tem que estudar para você ser alguém na vida, você tem que ser um médico, você tem que ser um advogado, você tem que ser um arquiteto, você precisa ter uma profissão que te sustente, que te dê de comer. E eu entendo muito bem esse tipo de coisas que às vezes os pais, os avós, os familiares falam para os seus filhos. Mas eu convido você a fazer a seguinte reflexão comigo. Se a gente observar hoje em dia, quantas vezes na sua vida você foi atendido numa consulta médica, ou você foi atendido por um advogado, se é que você precisou de um advogado alguma vez, quantas vezes você foi atendido por um mau profissional? Quantas vezes você sentou diante da mesa aí de um médico e não precisa ser da rede pública, pode ser inclusive de convênios médicos, médicos conceituados talvez na sua cidade, que são ricos, que ganham bem, que têm um bom salário, mas te atendem super mal, que falta esse sorriso na cara, que fazem e atuam nessa profissão sem vontade, como se diz aqui na Espanha, se engana de viver. Quantas vezes? Várias vezes. E isso por quê? Porque infelizmente, e isso não vem só dos nossos pais, dos nossos avós, isso é uma coisa que vem de muito tempo, nós estivemos sendo preparados, fomos preparados pelos nossos pais e os pais dos nossos pais estiveram preparando eles não para fazer ou para seguir a sua vocação, não para fazer ou para seguir aquilo que eles querem fazer, não para viver daquilo que eles gostam de viver. Essa frase a gente sempre escutou, nossos pais, nossos avós. Você tem que se dedicar a algo que te dê dinheiro. Isso não põe comida na sua mesa, você não vai viver disso. Então, basicamente, existem muitos médicos, advogados, engenheiros, pessoas que se enquadram nessas profissões que os nossos pais falaram para nós que eram boas profissões, algo em que viver, que escolheram essa profissão não porque quiseram, escolheram porque esperavam que iam ganhar dinheiro, porque queriam agradar a sua família, porque queriam agradar as outras pessoas, porque queriam status ou qualquer outra coisa. E aí o pior de tudo é que quando a gente usa esse tipo de frase, a gente acaba colocando profissões como pedreiro, marceneiro, qualquer seja a profissão, como profissões inferiores. E não deveria ser assim. Olha só, eu lembro que no Brasil a gente tinha um amigo
chama Anderson, e ele trabalha super bem, ele era pedreiro, mas era incrível o trabalho que ele fazia, e se notava que ele amava o que ele fazia, porque na casa dele, ele trabalhava muito bem na casa dele, nos fins de semana que ele podia estar descansando, ele costumava estar fazendo coisas do trabalho dele, e ele trabalhava tão bem, o serviço dele era rápido, era de qualidade, era incrível o que ele fazia, que ele tinha muita gente atrás dele para poder contratar os serviços dele. Onde eu quero chegar com isso? Porque o pessoal normalmente fala que pedreiro não ganha dinheiro. Depende. Se o pedreiro chegou a ser pedreiro porque ele ama o que ele faz, ele vai ganhar dinheiro porque ele vai trabalhar bem. Agora, você entende onde eu quero chegar? Deve estar cheio de médicos que talvez, se fossem pela vocação, queriam ser pedreiros, marceneiros, e deve estar cheio de marceneiro que talvez, se fosse pela vocação, queriam ser médicos. E em ambos casos exerceriam muito melhor a profissão deles, porque buscaram o que eles gostam de fazer, se dedicaram a uma vocação. Isso no ramo de desenvolvimento pessoal, né? Cursos de desenvolvimento pessoal, normalmente se chama de uma vida com propósito, você viver com um propósito. E é impossível você viver com um propósito se você não se dedica àquilo que você ama. Por quê? Porque você vai ter que trabalhar aonde o vento soprar. E não é que isso não há nenhum problema nisso. Por exemplo, hoje o meu trabalho aqui na Espanha, eu gosto muito do trabalho que eu faço. Mas eu não escolhi esse trabalho me escolheu. Então isso o que gera muitas vezes na gente? Há momentos quando a gente enfrenta problemas no nosso trabalho que gera frustrações na gente. E é muito diferente lidar com frustrações quando você faz o que você ama, aquilo que você escolheu, não quando você faz aquilo que seus pais colocaram na sua cabeça, não quando você faz aquilo que socialmente é mais bonito, mais aceitável, tem mais status, ou porque você vai ganhar dinheiro supostamente com isso. É por isso que cada vez mais a gente vê pessoas que talvez alcançaram esse patamar que queriam, se tornaram médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, o que seja, mas depois no final da vida deles são extremamente frustrados. Tem dinheiro e muitas vezes não conseguem nem desfrutar desse dinheiro, porque levaram uma vida infeliz. Agora, a pergunta é, se você tem filhos, o que você tem feito com os seus filhos? Eu constantemente tenho conversado com a Ana Clara, com a Lívia também, que é pequena, e tenho falado para elas, encontre o que você gosta, encontre o que você ama, encontre o que te apaixona e vai se esforçar para viver disso. E talvez você que esteja assistindo vai falar, é muito bonito o que você está dizendo, mas não é a realidade. Sim, é a realidade desde e quando você se esforce, porque aí entra a segunda coisa. Nós também fomos desacostumados do senso de esforço. Quando você encontra o que apaixona, porque muita gente acha que encontrar o que te apaixona é algo que cai no seu colo, que você sabe fazer por arte de magia ou por um dom que você tem, e isso não existe. Pode ver qualquer pessoa super hábil em algo, um músico incrível, uma pessoa que canta muito bem, essa pessoa treinou muito tempo, estudava guitarra, violão, o que seja, 8 horas por dia. A diferença é que como era algo que ele amava e que ele gostava, ele se divertia fazendo isso. Essas 8 horas pareciam 2 horas. Então, você incentiva os seus filhos a buscar e encontrar algo que eles amem, que eles gostem de fazer e que eles fariam para o resto da vida, que se divertiriam com isso. E aqui é algo interessante, tem muitas pessoas hoje em dia que levam um estilo de vida mais simples, quer dizer, talvez não ganham tanto como um médico, como um engenheiro, como um arquiteto, mas conseguem viver daquilo que eles fazem. Tem várias pessoas que viajam o mundo de uma forma muito simples, quer dizer, não ganham muito dinheiro realmente, mas simplificando a vida deles e deixando de lado tantas besteiras que às vezes a gente vai somando na vida nossa, que só vai pondo peso e que faz que a gente tenha que trabalhar mais e mais, sem objetivo, sem propósito. Eles abandonam essas coisas e acabam vivendo desde jovem, o que muitas vezes a gente, que está dentro dessa loucura, a gente espera o quê? Quando eu me aposentar. Tem um livro que eu li aqui na Espanha faz um tempo, que se chama, este aqui, é de Ancho Pérez, é um espanhol, ele é da Galícia, como era o nome da cidade onde ele morava? Freixo, como que é o nome da cidade? Fisterra, nada a ver com Freixo. Ele é de Fisterra e tem um capítulo nesse livro que ele fala, o título do capítulo é Com la monotonia no se sufre, pero sin el riesgo no se crece. E é super interessante o que ele comenta aqui, porque ele vivia nessa cidade, Fisterra, com a família, toda a família dele estava lá, e em um momento da vida dele se apresentou aí a possibilidade dele ir para os Estados Unidos. Terra desconhecida, e no fim esse cara cresceu muito graças a uma das coisas, esse passo que ele deu. E quando ele tinha esse medo, veio aí um insight na mente dele, que é o que eu vou ler para vocês aqui. Ele escreveu o seguinte, olha:
y llegué a la conclusión de que quedarme en Fisterra era vivir días cuya valoración era un cúmulo de 5, de 0 a 10, nota 5 para cada día, mientras que irme supondría vivir días cuya valoración sería un cúmulo de 10 y ceros, y que aunque 5 más 5 más 5 más 5 fuese equivalente a 10 más 0 más 10 más 0, yo preferia apostar por lo seguro. O que ele quer dizer aqui? Que muitas vezes a gente sacrifica a nossa felicidade pelo senso de algo que é estável. Quer dizer, eu prefiro... Tem um ditado aqui que diz: é melhor el mal conocido que el bueno por conocer. Olha até que ponto a gente chega. Temos um ditado que diz que é melhor algo ruim que a gente já conhece do que algo bom que nós não conhecemos. Nós temos por natureza medo ao desconhecido. E basicamente o que ele quer dizer é: uma pessoa que se aferra ao que é seguro, você tem que trabalhar para ganhar muito dinheiro, para ser alguém na vida. Não, você vai mudar, você vai deixar o seu país, não faça isso, você tá louco? Essa pessoa está trocando a felicidade dela por um cúmulo de 5, 5, 5, 5. Nunca vai ter um dia nota 10. É verdade que nunca vai ter um dia nota 0, mas vai estar sempre na média. E acredita em mim, com o passo do tempo, isso cansa, desgasta, e é isso que faz com que as pessoas cheguem no fim da sua vida sem nenhum sentido de realização. Agora, quando você se arrisca, é verdade que vai ter dias 10 e também vai ter dias zeros. Ou seja, você vai ter aí uma montanha russa, mas sem experimentar os dias 0, você nunca vai poder viver de um dia 10. E no final das contas é o que ele disse: 5 mais 5 mais 5 mais 5 é 20. E 10 mais 0 mais 10 mais 0 também é 20. Aonde eu quero chegar com isso? Pense nesse sonho que você quer realizar. Você quer mudar de país. Por que você está evitando essa decisão até agora? Quais são de verdade seus medos? Está se apegando ao quê? A um senso de algo seguro e estável? Acredita em mim, não existe nada seguro e estável. Talvez se você, por exemplo, foi bancário no passado e era do Banespa, que depois virou Santander, ou era de tantos bancos que eram estáveis e de repente, adiós, e você já não tem trabalho mais. E quantas vezes profissões estáveis e seguras esfumaram do dia para a noite? Medita um pouco nisso. Aplicando para o tema do nosso canal, por que você não deu esse passo ainda? E além do mais, o que você está fazendo para, se você não pode dar esse passo agora, que você possa dar esse passo no futuro próximo? Larga os seus medos para trás. A sua vida vai passar. Quer você queira pensar nisso, quer não. E no final dela eu garanto para você que você vai gostar muito mais de ter tido 10, 0, 10, 0 que um cúmulo de 5. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se acha que essa mensagem pode ajudar alguém, compartilha esse vídeo e ajuda o nosso canal a continuar crescendo. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!